o armário mal assombrado. Olá, eu me chamo Emma, tenho 29 anos e esse é um relato que, honestamente, eu não aguento guardar só pra mim e decidi compartilhar com vocês do canal. Sempre fui muito racional, do tipo que só acreditava no que podia ver e tocar. Fantasmas, espíritos, isso tudo parecia coisa de filmes ou lendas urbanas. Nunca dei bola, mas o que vivi há alguns anos me fez repensar cada crença. Não foi uma mudança imediata. Foi como um lento despertar para algo que eu nunca quis acreditar ser real. Tudo começou quando meu namorado, Lucas, e eu decidimos dar um passo importante no nosso relacionamento e nos mudar juntos. Encontramos um pequeno apartamento em Fairfield, uma cidadezinha tranquila em Connecticut. Estávamos animados com a ideia de ter nosso próprio espaço, de começar uma vida juntos. O apartamento era perfeito, pelo menos à primeira vista. Tinha uma vista agradável para uma rua arborizada. Era silencioso, com aquele ar nostálgico de cidade pequena. Nada muito moderno, mas isso não nos incomodava. Gostávamos da sensação de estar num lugar com história, um lugar que parecia ter sido testemunha de muitas vidas antes da nossa. Os vizinhos, quase nunca os víamos. Era o tipo de bairro onde as pessoas viviam suas vidas discretamente, atrás de cortinas fechadas e portas trancadas. Parecia o refúgio ideal para nós, um lugar onde finalmente poderíamos relaxar e fugir da correria da cidade grande. No entanto, desde o primeiro dia, havia uma sensação estranha no ar, algo que eu não conseguia colocar em palavras. Era como se o apartamento fosse antigo, não apenas em aparência, mas em energia. Lucas nunca percebeu, mas eu sempre tive uma espécie de sexto sentido para certos ambientes, e naquele lugar, algo me incomodava profundamente. Era sutil no começo, um peso no ar, uma leve sensação de desconforto quando eu entrava em alguns cômodos, principalmente no quarto. Mas tentando ser lógica como sempre fui, empurrei esses sentimentos para o fundo da minha mente. É só a empolgação da mudança, pensei. Tudo vai ficar bem. A primeira vez que notei algo estranho foi logo na nossa primeira noite no apartamento. Eu estava exausta da mudança, com caixas espalhadas por todos os lados, e tudo o que queria era me jogar na cama e apagar. Mas assim que entramos no quarto, meus olhos foram imediatamente atraídos por algo. No canto do quarto, encostado na parede mais distante, havia um armário embutido. Ele era imponente, de madeira escura, tão antigo que parecia ter absorvido décadas de história em sua estrutura. A madeira estava gasta em algumas partes, como se tivesse resistido a anos de uso, mas o que mais me chamou a atenção foi o design. Não era algo que você encontraria em uma loja moderna, nem em antiquários comuns. Parecia uma peça que havia sido construída especificamente para aquele quarto, talvez há muitas gerações. As portas rangiam pesadamente quando abertas, emitindo um som que ecoava por todo o quarto, como um grito abafado de algo velho e esquecido. Era como se o armário estivesse lá por tempo demais, como se tivesse testemunhado coisas que jamais deveria. A madeira tinha marcas profundas, pequenos arranhões e cortes que davam a impressão de que algo ou alguém já havia tentado escapar dali. Era impossível não sentir uma aura de mistério ao redor dele. Eu me aproximei devagar, tentando ignorar o calafrio que subiu pela minha espinha. Toquei a superfície da madeira com as pontas dos dedos, sentindo a textura áspera, quase viva, sob minha pele. Fiquei olhando para ele por alguns segundos, como se estivesse esperando que algo acontecesse, que o armário se revelasse de alguma forma. Algo ali não parecia certo. Era como se aquele móvel fosse mais velho que o próprio apartamento. Uma peça deslocada no tempo. Tentei sacudir aquela sensação estranha e comentei com Lucas. Esse armário, ele parece mais velho que o prédio. Você não acha? Ele apenas riu, sem dar muita importância. É só um móvel antigo.
disse despreocupado, enquanto desembrulhava algumas roupas. Eu tentei seguir o conselho dele, mas, no fundo, sabia que havia algo de profundamente errado com aquele armário. Mesmo que Lucas não percebesse, havia uma energia nele que não deixava o ambiente em paz, uma sensação pesada que me acompanhou até a cama naquela noite. As portas do armário, mesmo fechadas, pareciam vigiar cada movimento, como se estivessem guardando um segredo que não queriam revelar. Naquela noite, o cansaço finalmente nos venceu. Lucas e eu nos deitamos, e o silêncio no apartamento era quase total, exceto pelo som ocasional de algum carro passando distante na rua. O tipo de paz que eu sempre quis para nós dois. Porém, essa calmaria durou pouco. Eu estava quase adormecendo quando fui despertada por um som que não combinava com o silêncio da noite. No início, era suave, quase imperceptível, como se algo estivesse roçando o chão de madeira. Mas à medida que me concentrava mais, percebi que o som era inconfundível. Passos. Eram lentos, arrastados, como se alguém estivesse vagando pelo quarto ao lado, medindo cada movimento, arranhando levemente o piso a cada passo. Não era o som rápido de alguém andando despreocupadamente, mas o de alguém, ou algo, se movendo com cuidado. Meu coração começou a bater mais forte, e olhei de relance para Lucas, esperando que ele não tivesse percebido. Talvez fosse minha imaginação pregando peças por causa do cansaço. Mas então vi Lucas abrir os olhos, se mexer desconfortável na cama. Ele também ouviu. Você ouviu isso? Zrenia, sussurrei, minha voz quase falhando por causa do nervosismo. Eu não queria parecer paranoica, mas aquilo estava longe de ser normal. Ele assentiu levemente, esfregando os olhos, ainda meio sonolento. É só o prédio se acomodando, disse, sua voz tranquila, mas um pouco forçada, como se ele também estivesse tentando acreditar na própria explicação. Lucas era do tipo prático, sempre procurando a solução lógica antes de se deixar levar por qualquer tipo de pensamento irracional. Ruídos normais de uma construção antiga, repetiu, tentando me tranquilizar. Mas não conseguia aceitar aquilo. Eu sabia a diferença entre estalos de madeira e passos humanos. Aquilo não era o prédio. Era como se alguém estivesse lá fora, no quarto ao lado, caminhando de um lado para o outro, decidindo o que fazer em seguida. Os passos continuaram por mais alguns minutos, cada vez mais arrastados, mais pesados, como se a coisa que estava lá estivesse deliberadamente tentando ser ouvida. Eu não me mexi. Fiquei ali, deitada, respirando devagar, cada músculo do meu corpo tenso. Por mais que Lucas tivesse uma explicação lógica, algo no fundo do meu ser me dizia que aquilo não era normal. Tinha algo de errado, algo que não fazia parte do mundo que conhecíamos. Eu não sabia o que era, mas já não conseguia mais ignorar que o apartamento, especialmente aquele armário, carregava algo sombrio com ele. Na noite seguinte, o barulho voltou, mas dessa vez não eram apenas passos. O som vinha diretamente do armário. Era como se algo, ou alguém, estivesse mexendo lá dentro. Levantei devagar, ainda meio sonolenta, e fui até o armário. Quando toquei a maçaneta da porta, senti uma onda de frio percorrer meu corpo. Havia algo estranho ali, mas eu me convenci de que estava imaginando coisas. Abri a porta e... nada. Apenas o vazio. Roupa dobrada, prateleiras vazias, nada fora do lugar. As coisas começaram a piorar na semana seguinte. Lucas e eu começamos a perceber que o armário parecia mudar. As portas, que antes só rangiam quando abriam, agora se mexiam sozinhas, sem ninguém perto. Às vezes, escutávamos batidas surdas vindas de dentro, como se alguém estivesse preso e quisesse sair. Uma noite, estava deitada na cama, quase pegando no sono, quando senti a temperatura do quarto cair drasticamente. Lucas já estava dormindo. Me encolhi debaixo das cobertas, mas meus olhos foram direto para o armário. As portas estavam entreabertas, e eu podia jurar que havia algo lá dentro.
algo que me observava. Congelei de medo, incapaz de me mover ou desviar o olhar. De repente, uma das portas se abriu completamente com um estalo alto. Lucas acordou com o barulho e o vi olhar para o armário, pálido como nunca antes, e disse: "Isso não está certo", e concordei imediatamente. Decidimos que no dia seguinte chamaríamos alguém para ver o armário, talvez um antiquário ou algo assim. Quem sabe não havia uma explicação lógica para tudo isso. Na manhã seguinte, ligamos para um especialista, um homem chamado Peter, que tinha cerca de 55 anos e dizia entender de móveis antigos e objetos raros. "Vocês precisam se livrar disso", ele disse, sem rodeios, com uma seriedade que fez o ar parecer mais pesado. Sua voz, antes calma, agora tinha um tom sombrio, quase urgente. Eu e Lucas nos entreolhamos, tentando processar o que ele acabara de dizer. Peter, o especialista em móveis antigos que havíamos chamado, não era o tipo de pessoa que se deixava levar por superstições. Era um homem prático, de 55 anos, com décadas de experiência no ramo. Mas ao ver o armário, todo o seu profissionalismo cedeu espaço a uma tensão palpável. Ele passou a mão pela superfície do armário, como se estivesse sentindo algo além da madeira, seus dedos quase trêmulos ao deslizar pelas bordas do móvel. "Esse armário, ele carrega uma história pesada", repetiu, agora com um tom mais baixo, como se o simples ato de falar sobre aquilo trouxesse algo perigoso à tona. Meus pensamentos corriam em todas as direções, mas Peter continuou sem nos dar tempo para digerir suas palavras. "Pertencia a uma família no século XIX", ele começou, com os olhos fixos no armário como se estivesse vendo mais do que podíamos ver. Uma família abastada da época, que morava em uma grande propriedade aqui perto. O pai, Richard, era um homem de negócios bem-sucedido, mas frio. A mãe, Margaret, era uma figura distante. O único raio de luz naquela casa era a filha mais nova, Elise. Ela tinha apenas 8 anos. Dizem que ela era uma menina vivaz, cheia de energia, sempre rindo e brincando pela casa. A forma como ele falava de Elise parecia quase pessoal, como se ele soubesse mais do que qualquer relato ou lenda poderia contar. "Ela adorava brincar de esconde-esconde", ele continuou, a voz dele agora quase num sussurro. "Certa tarde, durante uma dessas brincadeiras, ela decidiu se esconder no armário. Naquela época, o móvel estava na sala principal da mansão e parecia o esconderijo perfeito. Só que de alguma forma, a porta se trancou sozinha. Ninguém a encontrou a tempo." Meu estômago revirou. A ideia de uma criança trancada, sozinha, em um espaço apertado, esperando ser resgatada, me deixou nauseada. Mas Peter ainda não havia terminado. Eles procuraram por toda a casa, chamaram empregados, vizinhos, mas ninguém pensou em abrir o armário. Não até que fosse tarde demais. Ele olhou para mim e para Lucas com um olhar que carregava mais do que simples informação. Quando encontraram Elise, já era tarde. Bem, você pode imaginar o que aconteceu depois de horas ali, sem ar, sem ninguém ouvir seus gritos. Senti um nó se formar na garganta. Era como se a própria essência daquela tragédia tivesse se impregnado na madeira do armário, como se os últimos momentos de desespero de Elise ainda ecoassem ali dentro. Desde então, Peter disse dando um passo para trás, dizem que o espírito dela nunca deixou o armário. Sempre que ele é movido para um novo lugar, coisas estranhas começam a acontecer. Batidas, sussurros, risos. As pessoas relatam sentir uma presença dentro dele. Alguns dizem que é Elise, tentando brincar mais uma vez. Outros acreditam que é algo muito mais sombrio. O silêncio que se seguiu era quase insuportável. A história parecia tão distante, mas ao mesmo tempo, ao olhar para o armário, era como se eu pudesse sentir a presença daquela criança. Eu podia quase ouvir seu desespero. Lucas, sempre o cético, estava visivelmente abalado, o rosto pálido e os olhos fixos no móvel.
Vocês precisam se livrar disso urgente, Peter repetiu, com um olhar grave. E não é algo que se faz de qualquer jeito. Não podem simplesmente jogá-lo fora. Precisa ser destruído. Caso contrário, o que quer que esteja ligado a esse armário vai continuar preso a ele. E por experiência, eu sei que isso nunca acaba bem. Fiquei paralisada com a informação. Aquela sensação de ser observada, os ruídos, o frio, tudo começou a fazer sentido. Ele conhecia uma pessoa especializada em lidar com objetos assim e prometeu fazer os arranjos. Naquela noite, sabíamos que seria a última com o armário e, honestamente, eu estava apavorada. Lucas e eu decidimos dormir na sala, mas mesmo de longe ouvíamos os sons, batidas, sussurros, e então, algo que parecia uma risada infantil ecoou pelo apartamento. Essa noite foi um tormento. Na manhã seguinte, Peter voltou com sua equipe de maneira pontual, mas o ar já parecia diferente antes mesmo de eles começarem. O clima no apartamento estava carregado, quase como se as paredes tivessem ficado mais pesadas durante a noite. Eu mal consegui dormir, ficando acordada por horas, pensando na história de Elise, imaginando como aqueles pequenos pés correram pelo chão de madeira, suas mãos tentando abrir a porta trancada enquanto o ar diminuía dentro do armário. A sensação de ser observada não tinha ido embora, muito pelo contrário. Era como se algo estivesse esperando pela chegada de Peter, observando, à espreita. Quando eles começaram o trabalho, o ambiente ficou ainda mais denso. A equipe trouxe ferramentas pesadas, marretas, serras e até uma espécie de picareta que nunca havia visto antes. Tudo parecia um exagero para destruir um simples armário de madeira, mas Peter insistiu que era necessário. Esse não é um móvel qualquer. Ele nos alertou mais uma vez. Precisamos garantir que nada dele sobreviva. Os primeiros golpes de marreta ecoaram pelas paredes como um trovão, ressoando por todo o apartamento. A madeira estalou de uma maneira que parecia quase viva. Era como se o armário resistisse, como se não quisesse ser destruído. As portas, que antes se abriam suavemente com um rangido leve, agora se despedaçavam em estalos secos e altos, quase como gritos sufocados. Cada golpe parecia liberar algo no ar, uma tensão, um peso invisível que eu não conseguia explicar. Eu sentia um aperto no peito a cada martelada. Por mais irracional que fosse, eu quase podia jurar que ouvi algo. Não eram apenas os estalos e a madeira quebrando, mas sim um som suave, agudo, como um lamento distante. Uma voz, um sussurro. Minha pele se arrepiou e, instintivamente, segurei a mão de Lucas, apertando-a com força. Ele estava pálido, os olhos arregalados fixos no que restava do armário, sem conseguir dizer uma palavra. Depois de um longo tempo que parecia muito mais do que os poucos minutos que haviam passado finalmente, o armário estava completamente destruído. Peças de madeira espalhadas pelo chão, lascas e fragmentos reduzidos a quase nada. Quando o último pedaço caiu, um silêncio estranho tomou conta do lugar. Não era o silêncio natural de um ambiente calmo, mas um silêncio absoluto, como se o próprio ar tivesse se esvaziado de som. Era perturbador, mas ao mesmo tempo, de certa forma, aliviador. O peso, aquela sensação opressiva que eu carregava desde a primeira noite, tinha desaparecido. O apartamento, que antes parecia sufocante, agora parecia respirar de novo. Era como se algo tivesse sido liberado junto com os estilhaços daquele armário. Lucas e eu ficamos parados por alguns segundos, incapazes de acreditar que aquilo finalmente tinha acabado. A tensão no ar havia evaporado, e pela primeira vez em semanas, eu senti que poderíamos viver em paz. Mas, mesmo que o apartamento estivesse silencioso, havia algo que não saía da minha cabeça. Toda vez que fecho os olhos, lembro da última noite.
Antes da equipe chegar, enquanto eu tentava me convencer de que era apenas minha mente pregando peças, ouvi algo que nunca conseguirei esquecer. Naquela madrugada, quando a escuridão parecia mais densa, o som mais gelado de todos ecoou no silêncio da casa. Uma risada infantil. Não era uma risada alegre, mas sim um som distorcido, perturbador, como se viesse de um lugar muito longe, ou talvez de muito perto. Agora, mesmo com o armário destruído, aquela risada ainda ressoa na minha memória. Toda vez que penso nela, meu corpo inteiro se arrepia e o pavor toma conta de mim. Não sei se foi real ou apenas fruto do medo, mas, de alguma forma, sinto que parte de Elise, ou o que quer que estivesse naquele armário, jamais nos deixou completamente. E, às vezes, o que parece apenas um velho móvel pode carregar muito mais do que apenas madeira e parafusos. Estúdio Epic Filmes. Curta, inscreva-se e ative as notificações.